CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, ficamos aqui também com um ouvinte na última quarta-feira pedindo dicas a respeito de antivírus para Android e para iPhone. Essa é a sua tarefa de hoje, hein? E aí? Então, vamos lá. O Paulo, né, foi um dos ouvintes que mandaram essa pergunta para a gente, perguntando sobre antivírus gratuito para iPhone. Então, Paulo e nossos ouvintes, né, primeiro vamos imaginar, vamos pensar aqui, né, que o antivírus, né, não garante a proteção completa contra os vírus, né? Porque eles, na verdade, são aplicativos, algoritmos que tentam identificar comportamentos, né, ou o próprio código do vírus, mas ele não é 100% assertivo, ou seja, então pode acontecer de você ter, ou um vírus tentar infectar o seu computador, o seu celular, e assim mesmo com um antivírus instalado, ele conseguir fazer isso. Obviamente que o risco é menor do que você não ter antivírus nenhum, então por isso que a gente não pode ficar sem eles, né, sem esses antivírus instalados, tanto no computador quanto nos celulares para isso, né? Então vamos falar um pouco dos antivírus, né? Para Android e para iOS. Existem uma série de antivírus que são pagos, outros que são gratuitos. Vamos começar pelas opções gratuitas que a gente tem para as duas linhas de celular, né? Android e iOS, e também para o Windows também, que é a versão. Na relação assim, de antivírus que eu recomendaria, né, para essas duas plataformas, ou três plataformas, incluindo aí o Windows, o Kaspersky é um excelente antivírus, tem várias funções interessantes, né, tem uma versão gratuita, inclusive, para Android e para iOS. O Bitdefender é um outro antivírus também bastante interessante, né, para isso. O Avira, o Norton e o McAfee. Então, ou seja, a gente tem aí 5 opções diferentes de antivírus, né, que os nossos ouvintes podem utilizar, né, no seu celular ou no seu computador. Lembrando que quando você escolhe um antivírus para instalado no seu dispositivo, ele deve ser único. Na verdade, então, qual é a ideia? Ter 2 antivírus no seu smartphone, no seu computador, não melhora a segurança, na verdade piora a segurança, porque um antivírus vai acabar, né, atrapalhando o funcionamento do outro antivírus. Então, é interessante que você tenha um antivírus, escolhe um desses que eu comentei aqui, instala no seu smartphone ou no seu computador, e aí ele vai tentar proteger, né, os ataques do seu dispositivo. Outra coisa é que esses dispositivos, logo que são instalados, é interessante que ele faça uma varredura inicial, né, bem completa de todos os aplicativos instalados no dispositivo, e que você deixe habilitado que a atualização automática, ou seja, então toda vez que tiver uma versão nova ou um banco novo de dados de assinatura de novos vírus que saíram, o antivírus vai automaticamente na página do fabricante, vai baixar essa tabela nova, né, esse banco de dados novo de vírus que agora foi atualizado pelo fabricante para isso. Uma outra dúvida muito comum também, né, eu falei dos antivírus gratuitos, aí alguém pode perguntar, e os antivírus pagos são melhores que o gratuito? Né? Ou seja, é melhor eu escolher um antivírus pago, ele vai me dar mais proteção? Na verdade, não, quando a gente fala de antivírus para proteção contra ataque de vírus. Então, ou seja, os antivírus pagos e gratuitos, eles têm o mesmo nível de eficiência ou de eficácia na identificação e no bloqueio contra ataques de vírus. Aí, então, a dúvida é por que eu vou pagar alguma coisa por isso. Então, por 2 motivos. Primeiro, que os antivírus gratuitos só podem ser utilizados em equipamentos de pessoas físicas, não podem ser utilizados em equipamentos corporativos ou de empresas para isso. Então, o primeiro motivo é por que pagar, né? Um ambiente corporativo tem que ser antivírus pago. E a segunda questão é que o antivírus pago, ele tem outras funções de proteção que o antivírus gratuito não tem. Por exemplo, os antivírus pagos têm funções, por exemplo, de proteger a navegação na internet. Agora, não é mais o vírus, né? Não é mais uma aplicação que você vai instalar, ele vai identificar aquilo como um vírus. Mas, por exemplo, se você abrir uma página maliciosa, o antivírus pago ele tem recursos de identificar essa página maliciosa, coisa que o antivírus gratuito não tem. Outras questões que o antivírus pago tem. VPN, alguns têm já embutido nele uma VPN que te protege de navegação numa rede Wi-Fi pública, né, para isso. E alguns antivírus pagos, inclusive, têm o famoso cofre de senhas, já embutido no antivírus, que você pode, então, utilizar esse cofre de senhas do antivírus para armazenar
senhas, né? A gente já falou de senhas aqui, de não ter a mesma senha em vários locais, que eu tenho senhas complexas, uma senha diferente para cada local, então difícil de eu armazenar, não vou anotar, eu posso utilizar um cofre de senhas que vem junto do antivírus, por exemplo, para isso. Uhum. Pergunta, alguns celulares, Samsung tem isso, já vem com um modo de proteção, um modo de segurança. E eles fazem uma varredura e dizem que não detecta ou detectou uma ameaça. Isso seria um antivírus do fabricante? Dá para ter um outro antivírus no celular também? O Samsung tem isso, a própria Windows tem também, né? O Windows Defender, que é um antivírus do fabricante em si, que são antivírus razoáveis. Eu, pessoalmente, é uma questão pessoal, eu prefiro adotar uma solução de uma fabricante que é exclusivamente fabricante de antivírus, né? Ou seja, como esse que eu comentei, o Kaspersky, Bitdefender, Avira, Norton, McAfee, que são fabricantes que estão focados nessa solução, né, de segurança. Obviamente que se você tem, que não quiser usar nenhum desses, quiser usar lá o Windows Defender ou mesmo o antivírus da Samsung, ok, é uma proteção que você vai ter. Mas eu pessoalmente prefiro desabilitar esses antivírus do fabricante e usar um antivírus de uma empresa que é focada nessa solução. Outra coisa, você não falou do Avast. Não, o Avast também é uma boa solução também. Ele tem tido alguns problemas no passado, mas é uma boa solução também. O Avira e o Avast também são soluções interessantes também para isso, nesse caso. E tem solução gratuita também para Android e para iOS também para isso. Então, poderia colocar na lista também o Avast. Bom, você tiver pergunta sobre antivírus, gente, pode mandar para cá, 992994297 é o nosso telefone. Tem uma outra perguntinha também que ficou da última semana, Gilberto, do Renato, mudando de assunto, né? Mas ele está falando, quando entramos no Face do Instagram, aparece um monte de site de venda, como é que a gente vai saber o que é de verdade, o que não é, o que é golpe? Então, Renato, essa é uma pergunta complicada, né? O que eu sugeriria é que você, por exemplo, usasse... Não confiasse em nenhum. Em nenhuma delas, exatamente. Eu começar assim, a regra é não confiar, né? Uhum. Se você ficou interessado em algum produto que está sendo oferecido lá naquele propaganda, naquela venda, minha recomendação é que você não clique no anúncio, que você vá na loja diretamente, ou seja, você veja qual é a loja, procura lá o nome da loja lá no Google, por exemplo, e veja qual é o domínio e você digite o domínio para isso, né? Existe um site gratuito na internet chamado possoconfiar.com.br, que é um site que ele faz uma checagem, né, nesses sites de comércio, né, os sites que você navega. Então, desse site possoconfiar.com.br, você entra no site, é um site gratuito, pega lá o link do que você imagina que vai clicar, né, o que foi a oferta lá que você vai clicar, e coloca no site que eu comentei do possoconfiar.com.br. E ele vai fazer uma varredura e vai te dizer, ele vai dar uma indicação se ele entende que aquele site é um site malicioso ou um site verdadeiro, né, nesse caso. De novo, a gente está reduzindo o risco, não quer dizer que esse site vai te dar uma resposta precisa e 100% segura de que aquele site é bom ou é ruim, mas ele vai fazer algumas checagens automáticas e vai dar uma indicação se aquilo realmente é um site verdadeiro, um site que ou não, que é um site que oferece risco à navegação. Entendi. Pergunta da Giovana. Tá chegando no meu telefone uma mensagem para atualizar o WhatsApp, que a versão precisa ser atualizada em 7 dias. Sempre que eu abro o celular, chega essa mensagem. Eu posso atualizar ou isso é algum vírus? Eu não clicaria nessa mensagem. Eu iria lá na loja do Google Play, né, se ela usa Android, e procura pelo aplicativo do WhatsApp e veja se ali tem uma opção de atualização. Eu atualizaria pelo Google Play, né? Não por essa mensagem que apareceu, né, no seu celular, que pode ser uma mensagem maliciosa. Então, ou seja, eu entraria no Google Play, pesquisaria lá por WhatsApp, e aí quando apareceu a mensagem, a tela do WhatsApp, o ícone do WhatsApp, exatamente, ele vai, se tiver uma atualização disponível, vai aparecer um botão lá em verde de atualizar. Aí sim você pode atualizar por ali. Isso. Mais seguro. Francisco está aqui dizendo, olha, quero saber se com o lançamento do iPhone 15, o modelo 13 ainda é viável, ou eu devo comprar o 14 considerando os valores de um e de outro. Então, isso é depende muito da capacidade que você está querendo de memória, se aquele 13 vai te atender,
né, é um aparelho bom também, né? Ou seja, ele tem uma limitação que ele vai ficar obsoleto mais rápido. Ou seja, então, provavelmente as versões mais novas do iOS não vão instalar nesse smartphone mais antigo, né? Já temos duas versões, né, de iPhone diferentes. Então, provavelmente mais uma versão de iOS vai funcionar nesse iPhone, mas a próxima da próxima não vai funcionar mais. Então, é interessante ele pensar sobre isso também. Se ele não tem problema para ele ficar alguma situação desatualizado, acho que não tem. Aí pode ser que sim, né? Para isso. Né? O Austri perguntando, eu uso o Avast, o Kaspersky é o melhor? Kaspersky ou Kaspersky? Kaspersky. Assim, é o melhor de todos? O sistema dele é Android, ele está falando. Entre eles, eu assim, sou favorável ao Kaspersky, né? Não que o Avast não seja um antivírus ruim, né? Mas o Kaspersky ele tem ferramentas melhores. Né? Se você não tem nada, né, para se esconder dos russos, né? Aí não tem problema de usar o Kaspersky, né? É uma brincadeira aqui, obviamente. Tá certo. Vamos... Fala, termina. Olha só, tem uma pergunta também interessante aqui do Paulo, que mandou para a gente também na semana passada, perguntando se o sistema da Apple é mais seguro do que do Android, né? Olha só, Paulo, isso já foi verdade no passado, né? Hoje em dia, a gente tem vírus para as duas plataformas. As duas plataformas são plataformas que têm uma quantidade grande de dispositivos disponíveis no mercado hoje, o que chama a atenção dos golpistas. Na verdade, os golpistas eles querem atuar em plataformas que têm muita gente, né? Ou que tem muitos dispositivos. No passado, a Apple tinha uma quantidade limitada de dispositivos, né? Percentual de dispositivos no mercado. Hoje, uma parcela ainda menor do que do Android, mas bastante significativa. Hoje no mundo, né, é mais ou menos em torno de 30% de Apple e 70% de Android. No Brasil, essa porcentagem é um pouco menor, ou seja, em torno de 20 e 80, né? 20% de usuários de Apple, de iPhone, e 80% de usuários de Android. Então veja que mesmo aqui no Brasil, é um percentual razoável de usuários. Então, por isso que já chamou a atenção dos golpistas e eles estão fazendo agora vírus, ataques, né, tudo né, para a plataforma da Apple. Então, eu diria que hoje são similares as duas situações. Né? Bom, já que você está falando, que a gente está falando do iPhone, vamos para o Viralizou, que eu sei que você tem notícias da Apple também. Vamos lá. Viralizou. Muito bem. Patrícia, vamos começar aqui falando, né, de uma notícia que eu vi essa semana, que o ChatGPT, que tinha basicamente uma interface via texto, né? Agora o ChatGPT na versão para celular, você vai poder interagir com ele por comando de voz e por imagem. Então agora você vai poder fornecer uma imagem para o ChatGPT para que ele faça uma pesquisa e faça também uma pesquisa no ChatGPT através de comandos de voz. Isso para o aplicativo do ChatGPT que funciona no celular. Então é uma notícia bem legal, quem gosta dessa plataforma vai ganhar, né? Uma outra notícia bem bacana, falando agora da Apple especificamente, ela lançou um recurso, né, para os iPhones que transformam o iPhone numa maquininha de cartão. Eu não preciso mais daquela maquininha de POS, né? Ou seja, tem uma aplicação que eu tenho que instalar, ele vale a partir dos telefones do Apple X, né, que eu chamo de aquele iPhone X ou iPhone 10, né, a partir desse modelo, né, de aparelho, você pode, através de um aplicativo do fabricante, né, de celular, de cartão, você pode transformar o iPhone numa maquininha de cartão. Então, é uma notícia bem legal, né, para alguns lojistas, né, alguém que está pensando em usar ou precisa aceitar cartão de crédito no pagamento dos seus produtos ou serviços para isso. Legal. E por último, notícias boas e ruins em relação ao iPhone 15, né? A boa notícia é que o iPhone 15 agora, que tem interface USB-C, pode carregar outros iPhones. Tem um cabo que liga um iPhone no outro, um iPhone pode servir de power bank para outro iPhone também. Então essa é uma notícia bem legal, né? Bem interessante nesse caso aqui para isso, né? E a notícia ruim, né, do iPhone 15 é que vários usuários estão reclamando que o iPhone 15, principalmente no momento de carga da bateria, está superaquecendo, né? Ou seja, com temperaturas muito altas, assim, de 50 graus ou mais de 50 graus. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Isso é devido, segundo algumas pesquisas, por dois motivos. Primeiro, porque como eles diminuíram muito o tamanho e a espessura do iPhone, prejudicou bastante a dissipação de calor, né? E outra questão é que
a caixa externa do iPhone 15 ele é feito de titânio, o que, de alguma maneira, prejudicaria também a dissipação de calor. Então, vamos acompanhar essa novela aí do superaquecimento do iPhone 15 aí para ver como é que isso vai se desenvolver. É isso aí. Gilberto, te agradeço. Chegaram mais umas perguntinhas, mas a gente deixa para quarta-feira que vem, beleza? Positivo. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.